Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Começa hoje a série Livro de Mateus. Nós vamos estudar aqui este tão importante livro das Escrituras Sagradas. É ele que abre os livros do Novo Testamento. Primeiramente, vamos falar de Mateus, o autor deste evangelho. Embora que o evangelho não identifica Mateus como o seu autor, mas a tradição antiga atribui ao coletor de imposto, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, o autor deste evangelho. A data em que Mateus foi escrito foi por volta do ano 50 a 75 depois de Cristo. Alguns têm uma data mais tardia. E qual o propósito de Mateus? Qual é o propósito deste evangelho? O propósito de Mateus foi de apresentar Jesus como o Messias prometido, o Messias que os profetas falaram a respeito dele, que toda aquela estrutura do Antigo Testamento que apontava para o Messias vindouro. Então, Mateus, ele mostra aos seus leitores primários, ou seja, os judeus, que Jesus era aquele a quem as profecias messiânicas se cumpriram nele. E falando do conteúdo deste evangelho, este evangelho também é chamado o evangelho do reino de Deus. É o evangelho onde a mensagem do reino ela é apresentada através das parábolas, através dos sinais que Jesus operou, através de tudo aquilo que estava relacionado com a vida de Jesus, pois ele era o rei prometido, o rei de Israel. Então, Mateus, o conteúdo deste evangelho é justamente apresentar a mensagem do reino, o rei e o reino através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, a importância do Evangelho de Mateus na estrutura escatológica da Bíblia Sagrada. Este livro, o livro de Mateus, ele faz um elo, ele faz uma ponte entre as profecias do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, Mateus, ele está localizado nas páginas da Bíblia Sagrada, ele está bem situado de forma até mesmo proposital, embora que não está numa ordem cronológica, mas ele está numa ordem teológica, numa ordem didática, numa ordem doutrinária, porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Outra particularidade do Evangelho de Mateus, que este é o Evangelho onde nós vemos várias vezes a expressão tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para você que é um leitor da Palavra de Deus e você que lê o Evangelho de Mateus ou estuda o Evangelho de Mateus, você já percebeu que o Evangelho de Mateus ele é um evangelho totalmente judaico. Por que ele é totalmente judaico? Porque as expressões ali em Mateus falam diretamente ao povo judeu. É só você observar as parábolas em Mateus. Jesus falava de pescaria, Jesus falava de agricultura, Jesus falava de coisas do cotidiano do povo judeu. É diferente do Evangelho de Marcos. Marcos, às vezes, ele explicava, porque Marcos ele escreveu aos romanos. Então, tinham alguma tradição, alguma cultura judaica mencionado no livro de Marcos, e Marcos tinha que explicar aquela cultura que não ocorre no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque o público para o qual Mateus estava escrevendo, direcionando o seu Evangelho, entendia de toda aquela cultura, entendia de toda aquela tradição. Por isso que o Evangelho de Mateus é um evangelho totalmente judaico. Foi escrito para o povo judeu com um objetivo, com um propósito de mostrar que Jesus era o verdadeiro Messias
esperado. Eu quero trazer uma informação muito importante que a gente só vai encontrar no Evangelho de Mateus. Por exemplo, nós temos uma grande citação do Antigo Testamento neste Evangelho. Há cerca de 60 citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. E qual o propósito de Mateus citar tanto o Antigo Testamento? E é óbvio, para uma audiência judaica, leitores judaicos, era necessário que Mateus fizesse esta gama de citações do Antigo Testamento para comprovar pelas Escrituras que o Jesus de Nazaré realmente era o Messias prometido. Então, a primeira chave do Evangelho de Mateus, ela está logo no capítulo 1, no versículo 1, quando ali Mateus, ele abre a genealogia de Jesus, dizendo que ele é filho de Abraão e filho de Davi. E essa por parte de Davi é importante para a apresentação de Mateus, de Jesus como Messias, como rei de Israel. Ele é rei por nascimento, por direito de genealogia. A segunda chave que nós podemos encontrar também no livro de Mateus está no último capítulo de Mateus, que ali é o rei dando uma ordem aos seus súditos. O que o leitor precisa fazer quando estiver lendo o Evangelho de Mateus é identificar o caráter messiânico deste Evangelho. É por isso que o leitor deve prestar bem atenção nos milagres que são relatados no Evangelho de Mateus, principalmente também o que Jesus ele ensina no Evangelho de Mateus. Mateus ele separa muito bem tanto o ensino de Jesus, a pregação de Jesus, e como também os relatos dos milagres que Jesus operou. Milagres estes que somente aquele que seria enviado por Deus, no caso o Messias, iria realizar. Então, Mateus, do início ao fim, é um evangelho que a característica deste evangelho é totalmente messiânica. Inclusive, Mateus tanto apresenta a primeira vinda do Messias, como também ele apresenta a segunda vinda do Messias. Gostou? Curta, comente e siga para os próximos vídeos.